Aproveitando que o March Madness vai ser na semana que vem, hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente não vai falar de NBA, a gente vai falar de basquete universitário. Na verdade, a gente vai falar dos prospects que vão estar na draft da NBA desse ano. Lembrando que isso aqui é um big board, então é basicamente um ranking dos meus jogadores favoritos, né? Não é um mock draft. Se vocês quiserem que eu faça um mock draft, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo na sequência ali, né, simulando como seria o draft da NBA. Beleza? Salve galera, meu nome é Yags, trazendo mais um vídeo para vocês. Como sempre, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Bom, vamos começar com o nosso jogador número 1, que não poderia ser ninguém além de Cooper Bandeira. Isso mesmo, Cooper Flag, que é o jogador mais hypado americano desde a época do Zion, sem dúvida nenhuma. Né? A gente já viu o que ele pode fazer, jogou contra o time USA. Né? Então assim, ele está liderando o Duke nas principais estatísticas desse ano, liderando em todas, tá? Bom, falando um pouquinho do Cooper Flag, ele é um ala extremamente energético, um pique absurdo, um motor imparável. Ele é extremamente versátil, ele tem um jogo ofensivo bem polido. Claro, ele não é perfeito, existem algumas coisas que podem melhorar. Bom, falando um pouquinho dos prós e contras do Cooper Flag, como eu disse, ele é um cara que ele não para, ele é 150% o jogo inteiro, ele é muito versátil defensivamente, ele consegue trocar e marcar as 5 posições da quadra, e ele é um cara que ele consegue pontuar nos 3 níveis, tanto perto da cesta, como no mid-range, como na bola de 3. Ele tem uma excelente visão de jogo, ele utiliza a sua altura e o seu tempo de bola para atrapalhar diversas jogadas do lado ofensivo, e ele é um jogador que faz muita diferença dentro de quadra, não é à toa que ele está liderando o Duke nas 5 categorias principais. Bom, falando um pouquinho dos pontos de melhoria do Cooper Flag, eu acho que ele pode jogar melhor sem a bola na mão, e eu acho que ele pode escolher melhor os seus arremessos. Eu acho que ele se contenta muito, às vezes, com arremessos contestados, quando ele tem um mismatch e pode levar o cara para cesta. Apesar dele conseguir meter umas bolinhas de 3, eu acho que ele pode melhorar a consistência nesse quesito. Em resumo, o Cooper Flag, ele é o meu favorito, para mim ele vai ser a primeira escolha, eu não vejo ninguém roubando essa primeira escolha dele. Esse papinho de que ele vai ficar mais um ano em Duke, eu não tô comprando muito essa ideia, para mim não faz nem sentido, principalmente em termos financeiros. Eu acho que o que ele pode ganhar com um contrato de rookie e com o patrocínio da New Balance, que, por exemplo, ele não pode nem utilizar New Balance para jogar, porque Duke é patrocinado pela Nike. Então ele deve estar perdendo uma grana ali até no próprio patrocínio dele. Eu acredito que o maior impacto que o Cooper Flag vai ter na NBA vai ser do seu lado defensivo. Ele realmente é muito, muito bom nesse quesito. E junta isso com o desenvolvimento ofensivo dele, ele com certeza tem talento para ser um jogador geracional aí pelos próximos anos e liderar uma franquia. Dylan Harper é o nosso jogador número 2, né? Dylan, que é o filho do Ron Harper, 5 vezes campeão da NBA, né? Talvez um dos jogadores mais completos dessa draft. Bom, o Dylan Harper, ele é um jogador com muita visão de jogo, né? Ele tem um excelente tamanho e ele tem a habilidade de ser um jogador principal ou um jogador coadjuvante em qualquer time atualmente. Ele é principalmente conhecido por ser um scorer, né, e ele consegue criar muito bem os seus arremessos. Bom, falando um pouquinho dos pontos fortes do seu jogo, ele é um scorer nato, ele consegue arremessar de qualquer lugar da quadra. Não só isso, ele também consegue finalizar muito bem perto do aro, além de ser excelente criando o seu próprio arremesso. Ele é um jogador extremamente decisivo, eu acho que ele é versátil o suficiente para contribuir em diversas funções ali no ataque. Como um jogador ofensivo, eu vejo que ele é um dos jogadores mais completos dessa classe, com certeza. Os principais pontos de atenção com o Dylan Harper, na minha opinião, são as consistências do arremesso de 3, que apesar dele conseguir, ele não é extremamente consistente, que é normal para essa galera aí nessa idade de 18 anos entrando na liga. Ele tem uma tendência de ter muitos turnovers, e a tomada de decisão também pode melhorar. E principalmente se ele jogar como o principal ball handler, se ele jogar como o principal armador de algum time, eu acredito que o passe dele precisa melhorar consideravelmente. Bom, eu vejo o Dylan Harper como um armador completo entrando na liga. Eu acho que ele tem as ferramentas necessárias para ser um jogador protagonista em algum time. Ele precisa melhorar a consistência dos arremessos de fora, diminuir a questão dos turnovers, mas se ele conseguir refinar esses quesitos, eu tenho certeza que ele pode ser um jogador a nível de All-Star. Em número 3, temos o Ace Bailey, que é, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais interessantes, talvez o jogador com maior potencial dessa classe. Bom, o Ace Bailey, ele oferece uma combinação rara de tamanho, atleticismo e habilidade, o que faz dele um prospecto de ala bem prototípico na NBA moderna. Os pontos fortes do Ace Bailey são a capacidade de pontuar nos 3 níveis da quadra, a versatilidade defensiva devido ao seu tamanho, e ele também tem uma mecânica de arremesso bem interessante, ela é bem suave. Ele consegue usar o seu atletismo
para finalizar perto do aro e também para trabalhar jogadas defensivamente. Ele tem uma versatilidade ofensiva muito interessante também, porque se você coloca um pivô nele, ele é simplesmente muito rápido. Só que se você coloca um ala, ele tende a ser muito grande, então ele consegue só arremessar por cima desses caras. Os principais pontos de atenção com o Bailey, na minha visão, são a força física, ele é um cara que é bem magro pelo tamanho dele, a seleção de arremesso pode melhorar, e atenção à defesa sem a bola. Ele tende a ficar viajando um pouco quando ele não tá marcando o cara com a bola. Ele pode refinar um pouco o seu jogo no post, né? E também melhorar um pouco da absorção de contato quando ele tá finalizando perto do aro. Então, assim, o tamanho, o atleticismo e a capacidade de pontuar do Ace Bailey, como eu disse, se tornam ele, na minha visão, um dos, se não o atleta com o maior teto dessa classe, sem dúvida nenhuma. Ele precisa melhorar alguns pontos, ele ainda é um pouco cru em determinados pontos, mas assim, se ele conseguir desenvolver bem dentro dos próximos anos, ele é um jogador para ser All-NBA com certeza. Em número 4, temos o homem de Bahamas, VJ Edgecombe. Bom, o VJ, ele é extremamente explosivo, então ele é uma ameaça tremenda, principalmente quando a gente fala de transição. Ele é um jogador muito inteligente, ele seleciona bem os seus arremessos, então ele é extremamente eficiente no ataque. Em termos de pontos fortes do VJ Edgecombe, como eu disse, ele é extremamente atlético, talvez o jogador mais atlético dessa classe inteira. Ele se posiciona muito bem, então assim, mesmo pelo seu porte físico, ele consegue pegar muitos rebotes ofensivos. Ele é extremamente perigoso na transição, então assim, ele é uma ameaça para qualquer tipo de ponte aérea, com certeza, e ele geralmente tem a tomada de decisão correta. Ele é bem versátil também ofensivamente, então ele consegue jogar pelo menos 2 ou 3 posições ali tranquilamente. Bom, os principais pontos de melhoria para o VJ que eu vejo, que apesar dele usar muito bem o atletismo dele, ele também depende muito disso, então pode se tornar um ponto ruim, né? Eu acho que ele pode melhorar os arremessos da linha de 3, com certeza, e focar um pouco mais no jogo defensivo dele. Bom, muito igual o Ace Bailey também, eu acho que ele pode melhorar sua força. Ele é um atleta de praticamente 80 quilos, então assim, ele é bem magro, e se ele conseguir colocar um pouco mais de massa, vai até ajudar ele nas finalizações perto da cesta, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, eu acho que a fisicalidade defensiva dele pode melhorar, com certeza. Eu acho que vai ser um ponto para se focar nos próximos anos. Então, em resumo, o VJ Edgecombe, ele é um 2 extremamente atlético, extremamente explosivo, com um potencial significativo como prospect da Draft 2025. Ele precisa refinar um pouco os arremessos, ganhar um pouco mais de massa e desenvolver um pouco o lado defensivo para ele desbloquear o potencial dele. Em número 5, temos o nosso primeiro estrangeiro, que é o Kasparas Jakučionis, da Lituânia. Bom, o Jakučionis, ele traz um estilo de jogo bem metódico, ele é um jogador bem inteligente, que assim, tende a ser bem comum com esses armadores que vêm da Europa. Apesar dele jogar nos Estados Unidos, ele jogou a sua base inteira na Europa. E ele é conhecido pela sua habilidade de ser um playmaker. Os pontos fortes deles, na minha visão, como eu disse, são o playmaking, que é excepcional. Ele também consegue criar o seu próprio arremesso muito bem, além de ter um excelente controle de bola. Ele é um jogador muito inteligente, então ele consegue ler o jogo muito bem, em alto nível, e ele também consegue antecipar muitas jogadas, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo. Onde eu enxergo que são os pontos de melhorias do Jakučionis. Com certeza, a consistência de arremesso, apesar dele criar bem, ele não é muito consistente com esses arremessos que ele cria. Agilidade lateral, principalmente para marcar jogadores e atletas a nível de NBA, e ele pode, como qualquer armador novo, diminuir um pouco a taxa de turnovers dele. Então, em resumo, o Kasparas Jakučionis, jogador extremamente inteligente, playmaker, aquele cara clássico europeu que vem com um pouco mais de bagagem comparado com os americanos que saem do high school, né? Não depende tanto do seu atletismo, em sim da sua inteligência, né? Estão acostumados a jogar com caras geralmente que já são adultos desde muito novo. Defensivamente, eu acho que é um ponto que precisa melhorar bastante, principalmente quando a gente fala de atletas a nível de NBA, e ele precisa reduzir os turnovers, né? A gente sabe que jogadores que fazem muitos turnovers na liga tendem a não jogar muito. Mas se ele conseguir melhorar isso aí, eu vejo ele como uma peça bem interessante, principalmente para os times que estão carentes de algum armador. Em número 6, temos o Trey Johnson, da Universidade do Texas. Bom, o Trey Johnson, ele é um 2 extremamente versátil, com um repertório de scoring bem forte, e ele é capaz de criar o seu próprio arremesso nos 3 níveis da quadra. Os pontos fortes do Trey Johnson são basicamente na pontuação, onde ele é extremamente consistente, tanto perto do aro, quanto no mid-range, quanto nas bolas de 3. Ele é excelente criando o seu próprio arremesso, e ele tem um arremesso muito, muito rápido. Ele tem um footwork muito, muito bom, né, um trabalho de pé ali, então ele consegue chegar nos lugares que ele quer dentro da quadra,
como eu disse, ele é um scorer nato. Onde eu vejo os pontos de melhoria para o Trey Johnson? Fisicalidade, sem dúvida nenhuma. O playmaking pode melhorar, com certeza. E ele não é muito bom com a mão não dominante dele. Então ele tende a sempre utilizar a mão dominante. Então assim, Trey Johnson é projetado como um dos principais scorers com a bola na mão nesse draft, mas se ele quiser aumentar o seu potencial, ele precisa desenvolver o playmaking. Ele precisa ser capaz de ajudar os seus colegas de equipe, porque dificilmente a gente vê na NBA moderna hoje um jogador, um 2, que a única coisa que ele faz é pontuar. Muito difícil. Então eu acho que esse é o grande ponto de melhoria aí para ele. Em número 7, temos um dos meus jogadores favoritos, o Homem do Sudão, um dos jogadores que mais tem subido nos rankings dos analistas desde o início da temporada. Ele é de Duke, o Kamon Maluach. Bom, o Kamon Maluach, ele tem um físico extremamente privilegiado, ele tem um potencial defensivo elite entrando na NBA. O cara mede 2,18 m e tem uma envergadura de 2,26 m. Ele é um jogador bem instintivo e eu acho que ele se movimenta bem pro tamanho dele. Sem dúvida nenhuma, um protetor de aro de primeira linha. No ataque, eu acho que ele ainda é um pouco cru, mas ele mostra um pouco de promessa, principalmente ali finalizando no pick and roll ou sendo uma opção ali no lobby. E ele tem potencial também para matar algumas bolas de 3. Bom, o ponto forte do Maluach, sem dúvida nenhuma, proteção de aro. O lado defensivo do jogo dele é onde ele vai brilhar, com certeza. E pelo tamanho dele, como eu disse, ele se mexe muito bem, ele se posiciona muito bem defensivamente. Ele tem total potencial para ser um dos melhores defensores da NBA assim que ele entrar na liga, e eu acho que ele tem uma mecânica de arremesso boa o suficiente para conseguir desenvolver um arremesso de 3 e ser talvez um stretch big, assim vamos dizer. Em termos de pontos de melhoria, apesar do seu tamanho, eu acho que ele não pega rebote tão eficiente quanto ele poderia, principalmente, o cara tem 2,18 m e tem uma média ali de praticamente 6 rebotes por jogo. Então assim, eu acho que ele precisa refinar as habilidades ofensivas dele e o posicionamento ofensivo para ajudar ali na questão dos rebotes principalmente, e pode melhorar também um pouco o seu playmaking. Eu também acho que ele precisa melhorar muito a sua capacidade de ler e reagir com um pouco mais de velocidade às situações ofensivas. Então, em resumo, as habilidades defensivas e as ferramentas físicas, o porte físico do Kamon Maluach, já se tornam ele como provavelmente um titular desde o D0 na liga, dependendo para que time ele for. E o desenvolvimento dele no ataque vai determinar o seu real potencial ao longo da sua carreira. Mas, na minha visão, ele é um dos caras que mais tem subido nos rankings desde o início da temporada. Em número 8, temos o pivôzão da Universidade de Maryland, o Derek Queen. O Derek Queen é um pivô muito forte, ele joga muito bem com as costas para a cesta, e ele também tem uma visão de jogo muito impressionante na minha visão. Então, assim, ele é um dos melhores playmakers da posição de pivô desse draft, sem dúvida nenhuma, se não for o melhor. O footwork do Derek Queen é muito bom, então assim, ele é bem versátil ofensivamente. Na defesa, ele usa o seu porte físico para controlar o garrafão, mas eu acho que precisa melhorar um pouco as questões da mobilidade. Então, em termos de pontos fortes, como eu disse, ele é um dos melhores playmakers, principalmente do garrafão, E a parte de footwork dele é tão bom que ele consegue criar oportunidades não só para ele pontuar, mas como os companheiros de equipe. Ele toma decisões muito rápidas e eu acho que o arremesso dele é bom o suficiente que aumenta muito a possibilidade de pontuação dele, onde eu vejo como pontos de melhoria. Bom, ele não é um cara extremamente explosivo, é um pivôzão mais pesadão, mais old school assim, vamos dizer, Eu acho que ele pode desenvolver melhor uma bola de 3, ele é capaz de matar essa bola, mas assim, não com consistência, na verdade ele precisa melhorar consideravelmente. Ele pode ter dificuldades com jogadores pouco mais rápidos na defesa. A questão de proteção de área e dos rebotes são levemente prejudicados na minha visão, por causa dessa capacidade de pular que são extremamente limitadas. Então, assim, em resumo, o Derek Queen é um prospect bem interessante, ele é bem diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos. Assim, ele tem uma mistura de fisicalidade com playmaking, mas ele precisa melhorar consideravelmente os seus arremessos de fora e a mobilidade defensiva, que assim, o pivô que não consegue defender na NBA geralmente não joga. Em número 9, temos um dos jogadores mais polidos ofensivamente dessa classe, que é o Colin Kneppel de Duke. Bom, o Colin Kneppel é um pontuador nos 3 níveis da quadra, uma mecânica de arremesso muito boa e um alto QI de basquete. Ele consegue ler defesas muito bem, ele tem um trabalho de pés muito interessante, que permite com que ele crie oportunidades de pontuação, mas o forte dele é, sem dúvida nenhuma, o catch and shoot. Eu acho que, assim, em termos de jogo ofensivo, ele é um dos caras mais completos deste draft, já, com certeza, Eu acho que, assim, ele já consegue ser draftado e entrar para um time, já possivelmente entrando na rotação e jogando, só pelo fato dele ter um catch and shoot tão forte. Ele também consegue trabalhar como um segundo ou terceiro playmaker ali
se necessário. Em termos de ponto de melhoria, ele não é o cara mais atlético do mundo, né? Então, assim, a agilidade lateral dele é bem limitada, eu acho que isso pode impactar a consistência defensiva dele ao longo do jogo, e assim, a capacidade dele de marcar outros alas que talvez sejam mais atléticos que eles, mais rápidos, enfim. Então assim, eu acho que a capacidade de pontuação do Colin Knapp se tornam ele um prospect bem valioso, assim, para times que estão buscando o estilo de jogo ou um ala com as qualidades que ele tem, só que ele vai precisar desenvolver muito o lado defensivo, porque senão ele vai ser um jogador que basicamente só vai entrar para pontuar e os times não vão poder contar com ele do lado defensivo da bola. Em número 10, temos um dos maiores sharpshooters dessa classe, o Liam McNeely, da Universidade de UConn. O Liam McNeely é conhecido pelo seu arremesso de 3, que é muito bom, e ele também é um cara que não joga como se tivesse 19 anos de idade, ele é bem maduro. Ele combina uma mecânica de arremesso bem fluida e uma tomada de decisão bem rápida. Apesar do seu arremesso ser o seu ponto forte, a versatilidade defensiva e a questão dos rebotes precisam de um pouco de trabalho na minha visão. Então assim, além do seu arremesso, né, ser um dos melhores nessa classe, principalmente o arremesso de 3, ele demonstra um alto nível de consistência e confiança como um pontuador. E ele também consegue finalizar bem perto do aro, mostrando que ele é mais do que só um shooter, né, ali da linha de 3. Onde eu vejo como pontos de melhoria para o Liam McNeely. A explosão e a agressividade, principalmente na questão dos rebotes, eu acho que ele precisa melhorar isso se ele quiser ser, vamos dizer, mais útil para um time. A versatilidade defensiva é uma incógnita na minha visão, porque assim, eu acho que ele pode ter dificuldade em marcar jogadores com um nível maior do que ele joga contra hoje na faculdade, e ele precisa ser um pouco mais imprevisível na questão do ataque, né? Eu acho que ele é um cara meio monótono, assim, as pessoas tendem a saber o que ele vai fazer. Então, assim, o Liam McNeely, ele tá posicionado para ser um dos principais shooters dessa classe, né? Ele tem uma consistência de arremesso de 3 muito boa, ele tem uma capacidade de pontuar perto do aro também. Onde eu acho que ele precisa melhorar é de fato a defesa, e eu acho que isso vai determinar o quanto de potencial ele vai ter ao longo da sua carreira. Em número 11, temos o armador da Universidade de Oklahoma, Jeremiah Fears. O Jeremiah Fears é um armador bem dinâmico, ele é bem versátil em termos de como ele consegue finalizar ali, e ele também tem um excelente controle de bola. Ele consegue pontuar nos 3 níveis, e ele também tem uma visão de jogo muito forte. Apesar desses pontos, eu acho que ele pode melhorar um pouco, principalmente na questão de playmaking dele. Bom, falando um pouquinho dos pontos fortes do Jeremiah Fears, ele é um cara que ele consegue meter bola de qualquer lugar da quadra, né? E ele também arremessa muito bem, principalmente quando ele tá contestado. Ele tem uma excelente visão de jogo, principalmente nas situações de infiltração, né? Quando você infiltra ali e passa, principalmente para os caras que estão no perímetro. Ele tem ótimos instintos defensivos. Em termos de melhoria, né, onde eu acho que o Jeremiah Fears pode melhorar. A questão dos turnovers, né, como eu disse, é normal esses jogadores mais novos terem muitos turnovers, ou que geralmente eles querem fazer demais com a bola, né, ele toma decisões muito apressadas, sem muita necessidade. Eu acho que a seleção de arremesso dele pode ser um pouquinho melhor. Geralmente, ele tira o pé do chão antes de saber o que ele vai fazer com a bola, se ele vai passar ou se ele vai arremessar. Então, assim, isso leva a alguns turnovers desnecessários. E ele precisa melhorar a tomada de decisão, principalmente em situações de alta pressão ali, final de jogo, enfim, com o shot clock acabando, etc. Bom, mas no geral, assim, o Jeremiah Fears, ele é um bom armador. Eu acho que ele tem ferramentas boas o suficientes, tanto para a questão do scoring, tanto para a questão do playmaking, né? Então, eu acho que times que estão carentes de armador podem tentar pegar o Jeremiah Fears, nem que seja mais cedo. Mas como qualquer armador na liga, ele vai precisar melhorar a tomada de decisão, principalmente se ele quiser ser um jogador do futuro aí para uma franquia. Em número 12, temos da Universidade de South Carolina, o Colin Murray Boyles. Então, o Colin Murray Boyles, ele é um ala muito forte, muito atlético e bastante inteligente. Ele manda muito bem pontuando do garrafão, nos rebotes ou quando ele tá cortando para cesta, né, por causa desse físico imponente que ele tem. Mas apesar disso, eu acho que falta um pouco de arremesso para ele na minha visão. Então assim, os pontos fortes do Murray Boyles, como eu disse, pontuação dentro do garrafão, ele é muito forte, ele é muito agressivo pegando o rebote, tanto ofensivo quanto defensivo, e ele sem a bola consegue fazer cortes muito inteligentes e muito bom. Ele demonstra um nível de playmaking bom o suficiente, né, com a bola na mão, e ele é atlético o suficiente no jogo defensivo ou para ser uma ameaça, né, no fast break. Então assim, os pontos de melhoria para o Murray Boyles, sem dúvida nenhuma, é a questão do arremesso. Ele não tem um arremesso de mid-range consistente, então assim, ele é bem limitado, ele não consegue espaçar a quadra muito bem, e ele também não é dos caras mais altos, né, ele é basicamente um 4 de 2,3 metros.
né? Então ele é um cara que ele é baixo para a posição, e um cara baixo para a posição sem um arremesso que não consegue espaçar a quadra, tende a não ter um tempo muito grande na liga. Então isso vai precisar melhorar sem dúvida nenhuma. Mas no geral eu acho que ele é um prospect bem interessante, principalmente por essa habilidade dele de ser muito agressivo pegando os rebotes, né? Eu acho que ele tem habilidades extremamente valiosas, principalmente dentro do garrafão, mas ele precisa melhorar o arremesso se ele quiser ter qualquer tipo de sucesso nessa liga. Principalmente pensando, né, na NBA moderna, onde praticamente todo mundo arremessa de 3. Em número 13 temos o russo, diretamente da Universidade BYU, o Igor Demin. Bom, o Igor Demin é um jogador bem interessante, principalmente pelo seu tamanho, né? Ele é um armador de 2,6 metros, né? E ele talvez seja o melhor playmaker dessa classe inteira. Ele combina uma visão de jogo com uma versatilidade de pontuação bem interessante, mas a defesa deixa a desejar um pouco. Então, em termos de pontos fortes aqui para o Demin, né? Como eu disse, melhor playmaker da classe, sem dúvida nenhuma, muito versátil, muito inteligente, principalmente saindo do pick and roll. Eu acho que o pick and roll é a questão mais forte dele, né? E ele consegue usar o seu tamanho para conseguir enxergar toda a quadra e seus companheiros de equipe, né? Então eu acho que essa questão do Igor Demin, sem dúvida, e é um dos mais interessantes, como eu disse, por causa do tamanho, né? Ele é um cara muito grande para ser armador. Bom, os pontos de melhoria: transição defensiva, sem dúvida nenhuma, ele não é dos caras mais atléticos, assim, ele é meio lentão, assim, vamos dizer. A questão dos lance livres, ele é péssimo, ele tá arremessando 65% da linha de lance livre, e ele não se esforça muito para pegar rebote, apesar da sua estatura, né, bem grande. A questão da falta de atleticismo dele é um pouco preocupante, principalmente quando a gente pensa que ele é um armador e ele provavelmente vai estar ali marcando armadores a nível de NBA, né, que são caras geralmente extremamente rápidos, extremamente ágeis. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um ponto para se preocupar. Mas assim, em resumo, eu acho que ele é um prospect com uma mistura meio unicórnio, assim, né, assim, como eu disse. Cara, não é todo dia que você vê um armador de 2,6 metros entrando na liga. Eu sei que os armadores hoje em dia estão ficando maiores, todos ali na casa de 1,98, né, Cade, Shea, etc, mas o cara tem basicamente o tamanho do LeBron James e é um armador. Então isso é bem interessante. Mas a defesa, assim, ela peca demais e eu preciso ver se ele vai conseguir desenvolver isso para ter qualquer tipo de chance e, né, atingir o seu verdadeiro potencial ali na NBA. Em número 14 temos nosso primeiro verdadeiro estrangeiro, joga no time da Alemanha, o francês Noah Essenge. Bom, o Noah Essenge combina tamanho, mobilidade e versatilidade defensiva com um potencial para impactar dos dois lados da quadra. Corre bem a quadra, ele tem uma mecânica de arremesso bem interessante, ele pode marcar diversas posições dentro da quadra. Apesar das ferramentas físicas que ele tem, ele precisa melhorar principalmente a questão dos rebotes e a presença dele no garrafão. Bom, para os pontos fortes, tirando a questão da mobilidade e dos atributos físicos dele, ele tem uma versatilidade defensiva muito grande, podendo, né, trocar entre todos os jogadores da quadra, sem dúvida nenhuma. E ele tem muito potencial porque ele é muito novo, né? Ele é um moleque aí de 18 anos apenas. E o arremesso dele eu acho que é bom o suficiente, onde ele consegue ao menos espaçar a quadra, nem que seja para arremessar ali um mid-range. Então assim, onde estão os pontos de melhoria na minha visão para ele? Consistência no rebote, sem dúvida nenhuma. Ele tende a ficar muito perto do perímetro, joga pouco dentro do garrafão, apesar dele conseguir chegar lá, ele não joga dentro do garrafão. E a tomada de decisão pode melhorar, ele é bem novo, então isso é bem normal. Bom, em termos dos principais pontos de atenção, na minha opinião, é a questão da consistência de rebote, né, a tendência de ficar no perímetro, assim, ele é um cara que geralmente ele começa no perímetro para entrar, ele não joga muito bem dentro do garrafão, e a questão de tomada de decisão que é normal para um jogador de 18 anos. Assim, eu acho que ele precisa se impor mais, principalmente na questão do rebote. Como eu disse, ele joga muito no perímetro, então ele perde a oportunidade de pegar mais rebotes, ele precisa também melhorar a sua fisicalidade durante o jogo. E ele tende a jogar muito rápido também, então ele acaba às vezes jogando sem controle, que gera turnovers. Mas em resumo, o Noah Essenge, ele é um prospect com bastante potencial, né? A gente tem vendo uma leva aí francesa bem forte nos últimos anos. Ele tem uma combinação até um pouco rara em termos de tamanho, habilidade e a questão dele ser muito novo. Então assim, ele é um jogador que pode até sair ali dentro do top 10, se possível, dependendo de como as franquias vão enxergar as habilidades dele. Mas como eu disse, ele precisa, de fato, melhorar a questão dos rebotes, né? Não dá pra gente ter um jogador de 2,6 metros no nosso time que pega 4 rebotes por jogo. Fica um pouco complicado, principalmente na NBA. E por último, o espanhol conseguiu entrar de fininho na nossa lista. Diretamente do Real Madrid temos o Hugo González. Bom, o Hugo González, ele tem uma combinação ali de tamanho, atleticismo e uma certa versatilidade defensiva, né? Ele mostra alguns momentos
de luz em termos ofensivo, né? Eu acho que ele tem um potencial para ser um ala moderno na NBA, né? Ele é capaz de marcar diversas posições, ele tem tomadas de decisões muito inteligentes, ele é um cara que joga fora, né? Joga no Real Madrid, então ele já vem com aquele QI de basquete um pouco mais aflorado, assim, vamos dizer. Mas o lado ruim é que ele tem um tempo de jogo muito limitado, né? Os arremessos dele não são extremamente constantes, então isso pode ser um ponto de preocupação ali na época do draft. Então, em termos de pontos fortes para o Hugo Gonzalez, né, como eu disse, versatilidade defensiva, atleticismo sem dúvida nenhuma, e ele é um cara que ele é muito rápido quando ele tá conduzindo a bola. Ele é um cara extremamente inteligente, eu acho que ele tem ferramentas físicas para jogar num nível de NBA, e essa capacidade dele de trocar na defesa e marcar diversas posições pode ser algo que as franquias acham bem interessante. Em termos de pontos de melhoria ou pontos de atenção, a gente tem consistências de arremesso, principalmente da linha de 3, a disciplina defensiva e o tempo de jogo, que infelizmente é limitado porque ele joga num time que é recheado de ex-jogadores da NBA. Então, assim, eu acho que ele precisa melhorar um pouco a questão da mecânica de arremesso dele, ganhar um pouco mais de confiança nessa bola de 3 para ele arremessar com mais consistência, e a segurança quando ele tá com a bola, principalmente sob pressão. Acho que ele tende a tomar decisões talvez um pouco equivocadas. Mas no geral, eu acho que ele tem as ferramentas físicas e eu acho que ele é bom o suficiente defensivamente para conseguir contribuir para um time da NBA, principalmente já, né, logo no primeiro ano. Eu acho que ele tem o potencial de ser um ala moderno na NBA, e assim, eu acho que se ele conseguir desenvolver o potencial dele, principalmente em termos da bola de 3, eu acho que a gente pode enxergar ele como um grande 3&D jogador na NBA, que é o que grande maioria dos times querem hoje. Bom, galera, pro vídeo de hoje é isso. Eu quero saber de vocês, quem que você acha que é o melhor prospect, ou quem que é o prospect que mais te interessa nesse draft, quem que você quer que o seu time favorito drafta lá em junho. Deixa aí nos comentários. Como sempre, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso, tamo junto, valeu!